noção, a gente começou com o diagnóstico em 5 passos, de carga e partida. Então, até o momento, a gente viu todos os detalhes a respeito do diagnóstico em 5 passos de alternadores que estão funcionando, mas eu quero saber se está 100%. Esse foi o primeiro passo nosso, né? Isso envolve teste de bateria, teste de cabeamento, teste de absorção do carro, desempenho do alternador e tensão. Aí a gente fez uma avaliação e tal, né? Certo ou não? Fez uma avaliação lá. Tá indigesta essa avaliação, né? Tá bom. Dentro do diagnóstico em 5 passos, além dessa região do alternador, que nós vamos precisar fazer uma segunda avaliação para todo mundo ser 100%, né? A gente tem a parte de motor de partida, quando ele está inoperante e quando ele está pesado. Alternador, quando está zerado, a gente já estudou, mas não fez avaliação ainda. Então, e também tem a parte das linhas do alternador, ali, etc., que envolve o diagrama elétrico. Então, a gente parou um pouquinho de trabalhar estritamente com o diagnóstico em 5 passos, a gente está agora trabalhando com os degraus, as construções, para depois voltar a organizar de novo em outras situações, que são as que faltam, né? Uma delas é interpretar o diagrama elétrico. Uma das habilidades que você precisa, uma das habilidades que a gente precisa para fazer qualquer diagnóstico, mas o diagnóstico em 5 passos mais especificamente, é dominar a parte de interpretação de diagramas. Ó, professor, mas eu já resolvo o defeito assim, às vezes eu troco a peça, aí se não der eu troco a outra. Beleza, é um tipo de diagnóstico, é um método, é o tentativa e erro. Qual que é o grande problema da tentativa e erro? Você gasta tempo, dinheiro e às vezes você nem sabe por que resolveu o problema. Troca 2 peças, resolveu, será que era uma ou será que era outra? Será que eu podia ter gastado metade do dinheiro, um exemplo? Então eu respeito, mas você há de concordar comigo que se você for fazer por troca de peça, você perde tempo e dinheiro. Tanto numa indústria como numa oficina própria, tempo e dinheiro estão muito ligados, né? Então, acho que é importante a gente desenvolver uma linha precisa, né? Encontrar os problemas elétricos de uma maneira não por exclusão. Ah, não é esse, troca o próximo. Não, não. Essa forma seria uma forma incompleta. Realmente chegar na falha. Para isso, a gente, para chegar numa falha especificamente, a gente precisa dominar a interpretação de diagramas elétricos. E dentro do diagrama elétrico existe uma habilidade específica, que é você dominar o funcionamento de componentes, a parte de dentro dos componentes. São coisas que você não consegue enxergar, nem se você só se quebrar a peça, muitas vezes, são blindadas muitas vezes. E dentro desses componentes internos, especialmente os comutadores, tem um papel muito especial. Porque as chaves, elas vão ditar o comportamento do circuito. Se você entende, domina a região de dentro das chaves, você entende o componente central que comanda todo o diagrama, todo o circuito. Por isso que ela tem um papel muito especial. Então, fazendo todo esse link, né, por que a gente está estudando, para onde a gente está indo, em que ponto que a gente está. Esse trabalho de interpretação é um trabalho mais simples. Aí, antes da gente ir para a prática que a gente estava ontem, a gente junta em 2 ou 3 grupos, nas cadeiras mesmo. Eu vou distribuir alguns componentes. O diagrama elétrico está com vocês vão testar na própria bancada por enquanto. Depois a gente volta para a prática aqui no carro e nos kits. Bom? Como é que eu interpreto, então, essa região de dentro dos comutadores? Aqui você vai ter os seguintes elementos como base para a sua interpretação. Primeiro, um comutador, por definição, é uma peça que tem várias chaves dentro. Se for uma chave só, é chave. Se for 2 chaves ou mais, é comutador. Então, por definição, ela vai ter várias chaves. E ela pode comandar de uma entrada para várias saídas, ou de várias entradas para uma saída. Ou de várias entradas para várias saídas, como é esse caso. Então você vai ter esses elementos presentes. As chaves, dentro das chaves, algumas delas são conectadas. Quando você vê essa representação em barra aqui, ó, conectando todas essas chapas, significa que elas se movimentam em conjunto. E aqui você tem os estágios daquele conjunto de chaves.
Parece um pouco complexo, mas a gente vai ter tempo para digerir isso, tá? Então você tem as chaves, que chaves se movimentam em conjunto e quantos estágios tem aquela chave, por exemplo. Se ela é desligada, 1, 2, 3 posições, se é desligada, 1, 2 posições e assim por diante. Bom, ainda nessa, não entrando na questão mais detalhada do diagrama, ainda municiando você de mais informações, para você realmente ser um especialista, não entender a coisa no nível superficial, entender com profundidade. Em vermelho eu destaquei no diagrama que eu compartilhei no grupo, estão essas representações, eu simplesmente copiei e trouxe para cá. Aqui você tem, no caso da Volkswagen, esse tipo de nomenclatura, tá? Nomenclatura. A nomenclatura normalmente carrega 3 informações, tá? Ela carrega o nome do conector, quantos pinos o conector tem, que pino é aquele que você está vendo e que linha ele faz parte. Tudo aqui, ó. Vou pegar um exemplo, tá? Essa chave, ela tem 8 pinos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vai um conector preso nela de 8 pinos. No próprio diagrama está mostrando essa sigla, T8C. Isso representa o nome do conector e quantos pinos ele tem, 8 pinos. Tem chaves e módulos, por exemplo, que tem 2 conectores. Então você vai ver alguns pinos T8C, o outro T2B, por exemplo. Então são 2 conectores que chegam no mesmo componente, um de 8 pinos e outro de 2. Existe o pino 1 do conector de 2 pinos e existe o pino 1 do conector de 8 pinos. T2B/1, T8C/1. É o 1 de cada um dos 2 conectores. Nesse caso aqui a gente tem apenas um conector. T8C de 8 pinos. Se você olhar na peça, você não vai ver 2 encaixes. Tem um encaixe só com 8 vias. Logo após o nome desse conector e quantos pinos ele possui, você vai observar naquele pino que você está analisando que posição ele está. Que posição você vai encontrar aquele pino. No caso aqui, /8 é o 8º pino. /4 é o 4º pino. /6, /5, /1, /2, /7 e /3. Então no pino 3 é esse aqui. Se olhar lá no conector, o terceiro pino é esse aqui. E a última informação que o diagrama traz é muito detalhado. Cada risca, cada letra tem um significado. Ele vai trazer a linha que aquele pino está conectado. Por exemplo, aqui é uma linha chamada 86S, linha P, linha 15, linha 50B, linha 50, linha 75, linha 30 e linha 30. Olha só na sigla do conector você tem quantos pinos tem o encaixe, que pino é dos 8, qual é esse pino, e que linha que ele faz parte, que linha que ele aciona, no caso de um computador. E aqui, tranquilo? As linhas é um padrão tipo relé. Sim. Um padrão, mas a questão da pinagem pode variar. Uma boa pergunta. É assim, existe uma norma DIN internacional que especificou um cabo, por exemplo, que aciona o farol baixo, ele faz parte da linha 56B. Então, o positivo que chega na lâmpada de farol baixo é a linha 56B. 56A, farol alto. 31B é o negativo que o interruptor da buzina comanda. 58 é lanterna. 54, se eu não me engano, é luz de ré. E assim por diante, tá? Só alguns exemplos. Então existe uma norma internacional que traz o que um cabo que está conectando cada tipo de componente, ou cada componente do carro, tem um nome de linha específico. A gente já viu as mais famosas aqui na nossa formação. Linha 30, que é o que vem direto da bateria. Linha 15, que é um pós-chave, né? Um pós-chave que liga componentes em geral, fora a parte de partida, né? A linha 50, que comanda o motor de partida, está tudo aqui. Então essas
linhas são padrão. Agora, se a linha 50 vai estar no pino 1, no pino 2, no pino 3, no pino 5, quem decide é a Volkswagen. Quem decide é quem vai montar o carro, a montadora. É padrão a linha, só não é padrão em que pino ela vai conectada. Por isso precisa do diagrama, né? Senão, nem precisava do diagrama. Se toda a linha 50 fosse no 1, não precisava do diagrama. Certo? Mais uma boa pergunta. Bom, ficou claro ou não? Ficou em relação à sua dúvida? Ou não? Beleza? Maravilha. Bom, então, ainda estamos naquela parte superficial. Estou apenas trazendo alguns detalhes externos para enriquecer o conhecimento. A gente já viu que dentro de um mesmo comutador eu tenho várias chaves. Quando essas chaves estão representadas com essa barra dupla, elas estão conectadas entre si, então elas movimentam de forma uniforme, movimentam de maneira sincronizada, todas ao mesmo tempo. E quando a gente tem essas barrinhas aqui embaixo, está ilustrando quantos estágios tem aquela chave. Tranquilo? Maravilha. Agora vamos para a questão do diagnóstico das chaves em si, para condenar a peça em si. No caso dos comutadores, a gente vai trabalhar especificamente com essa grandeza, que é a grandeza de resistência. Alguns gostam de usar o BIP. Pode usar o BIP? Pode. Mas o BIP tem que estar sempre olhando para a tela. Porque tem multímetro, eu mostrei isso inclusive num grupo que estava no motor, não lembro qual foi, que você coloca um componente de 10 ohm de resistência. Você mede, mesmo com a resistência de 10, ele apita. E 10 ohm para uma chave é muito. O nosso, que é um multímetro top, feito para automotiva, ele para de apitar entre 40 e 50. 10 já era muito, 40 então, e o nosso é top. Imagina um que é mais baratinho, vamos dizer assim. Mais simplesinho. 40 ohm numa chave de ignição acaba com o carro inteiro. Porque monta um circuito em série entre uma resistência de 40 ohm e o resto do carro. Lembra aquela queda de tensão? Vai ficar numa chave que está com carvão aqui dentro. Vai ficar tudo aqui dentro. Pode usar o BIP? Claro que pode. O BIP é um sinal sonoro, vai ajudar. Mas tem que escutar o BIP e tem que olhar o número na tela. Se eu regulo na escala de resistência, já não mostra zero? Já. Então, normalmente, a gente não usa mais o BIP. A gente começa a usar somente a escala de resistência. Fica silencioso, medir os contatos. Quando é para ter contato, tem que dar próximo de zero. Aí sim você fez o teste correto. Bom. Ok? Então, vamos lá agora para os estágios da chave. Essa chave ela tem 4 posições. Por quê? Primeiro, ela é representada, todo o diagrama é representado em repouso. Então, se eu te entregar uma chave desligada, essa chave desse carro vai estar desse jeito as chaves internas. Todo o diagrama nunca é representado funcionando, é sempre em repouso. Isso também é norma de diagrama. Então, ela tem 4 posições. Ela tem o desligado, ela tem um primeiro estágio de chave, de contato, ela tem ainda um segundo estágio, e o terceiro estágio é a partida. Então, além da posição desligada, ela tem 1, 2 e mais 3 posições. Essa chave específica. Cada uma dessas chapas tem um comportamento em cada uma dessas posições. Aí a gente vai ter que trabalhar com a imaginação um pouco. Vamos imaginar que eu virei a chave de ignição nesse primeiro estágio. Como todas essas chapas estão conectadas, todas elas vêm para cá. Essa vem para cá, essa vem para cá, essa vem para cá, essa vem para cá, essa vem para cá e essa vem para cá. Só tem uma. Então, por exemplo, assim que eu liguei a ignição, essa chapa comunica o pino 7 com o pino 2. Se no contato o 7 para o 2 não der contato, resistência não der zero, a chave está condenada. No mesmo lugar, o 7 não comunica com 1. Se eu coloquei nessa posição e comunicou do 7 para o 1, a chave está condenada. É tanto o que é para fazer e também o que não é para fazer. Essas chapas comandam o 3 para saídas. Então, nesse primeiro estágio aqui, primeira posição, do pino 3 para o pino 5, não é para comunicar, porque ela vai estar aqui, ó.
Do 3 para o 6 já é para comunicar. Do 3 para o 4, não. Do 3 para o pino 8, é. Isso numa chave de 8 pinos. E assim, oi. Oi? Só. Pelo diagrama ele representa ele na mesma posição desse primeiro estágio aqui. Tá na mesma, não está afastado, né? Tá bem na primeira posição. Ele está na terceira posição. Professor, você falou que as chapas são interligadas, né? Sim, no caso dessa chave. Por que dois só? Uma boa pergunta, Marco. Muito bom, hein? Roda a roleta. Por que tem 230, sendo que todas as chaves são interligadas? Por uma questão, duas questões. Primeiro, proteção de chave e robustez de chave. Quando você distribui essas alimentações, você pode produzir chapas com menos robustez, fica mais barato. Segunda questão, também de custo, bitola de cabeamento. 1,30 que alimenta todas as linhas, tem uma bitola maior do que 2,30 separados. É uma questão principalmente de custo, que a engenharia decide. Mas assim, saber isso é, não diria técnica, assim, é algo complementar. O que é crítico a gente saber? Entender o projeto e verificar se aquela peça está se comportando de acordo com o projeto. Se tem 2,30, se tem 1,30, se tem 8 saídas, 3 saídas, discutir por que fizeram isso é algo complementar, que é bom saber. Mas o que é crítico? Interpretar o projeto e entender se ele está se comportando como deveria. Bom? Professor, mas também tem como o cara condenar o computador assim, especificamente qual pino ele está queimando, ou qual não está funcionando. Sim. Tipo assim, só de além dos testes, claro, mas se o cara não tem o diagrama também, tem como o cara memorizar isso aí não. Tá, se eu girar aqui, vai pro 2, vai pro 8. Esse cara... Sim, não tem como memorizar. Tem que ter o diagrama. Tá? E aí tem recursos, né? Tem enciclopédias que você contrata, tem os colegas, né? Ah, eu tenho um colega que tem acesso, pede para ele, se puder contratar, melhor ainda, paga, né? Bom também. Aí é uma questão mais pessoal, eu tendo a evitar um pouquinho as coisas. É muito bom você ter favores, ter com quem contar, mas sempre que você puder remunerar de alguma forma, é bom. Pô, a pessoa te mandou o diagrama, quanto você cobra aí? Ah, não cobra nada, vai, manda lá 30, 40 reais pra pessoa, 20 reais, que seja, né? Cada um tem a sua consciência ali, a sua possibilidade. Mas é bom sempre, né? Pô, a pessoa te mandou, não custa, ele paga pelo diagrama, então, ó, toma aí 20 reais, pega aí, obrigado pelo diagrama. Bom? Não é esse caso, não. Não é uma indireta. Até porque não sou eu tô pedindo pra outro. Não foi indireto, foi eu falando com ele assim, né? Não foi indireta. Pode ficar tranquilo, tá? Não precisa pagar nada. Beleza, meus amigos? Então, esse aqui é o trabalho. Pergunta? Igual esse último aí que o senhor falou que ele só é um, né? O senhor virou a chave, todos eles vão correr, certo? Certo. Aí depois se você virar mais um, ele já vai sair e já não vai ter mais alimentação nesse pino. Sim. Esse pino já não vai ter mais alimentação e esse pino aqui também não. No próximo estágio, né? Qual mais? 6. 6 ainda tem, porque aqui ele continua conversando. O 5 também. O 1 também. O 4 aqui. O 4 aqui é assim, normalmente essa linha, quando você percebe que ela já está conversando sem você girar, tem alguns carros que só de você colocar a chave no computador, algumas funções já são alimentadas. Módulo, alguma luzinha, o painel. Sem você virar, só de você encaixar no miolo, já faz uma comunicação. Então, isso aqui seria um exemplo. Um outro exemplo legal. Você não conseguir trancar se a chave estiver lá no computador. Perfeito. O que foi? Tudo bem? Sim. Porque o partido seria só
Sim. Já vai na 3. Então, pelo que eu entendi aqui, porque isso aqui é um diagrama original, não fiz nenhuma adaptação, tá? Pelo que eu entendi aqui, apesar dele ter essa possibilidade de 4 estágios, você pode construir chaves, essa mesma chave, num determinado tipo de modelo, vai ter 3 posições e outra chave vai ter 4. No caso dessa, que a linha 50 já está nessa posição, então ela teria só miolo, contato no painel e aqui já é partida, como se esse quarto estágio não existisse. Aí num outro modelo Volkswagen, eles usariam 4 estágios, pelo que eu entendi desse diagrama. Tá bom? Seria dessa forma o trabalho. Você conseguir aproveitar a mesma chave, lá dentro você tem a possibilidade de 4 estágios, mas nesse carro você conectou só 3. Bom, então, dúvidas a mais? Tentei ser mais simples, mais direto possível aqui, tá, pessoal? Vou fazer o seguinte agora. Vou adicionar só mais uma informação, porque eu vou trazer algumas chaves diferentes para vocês. Existem chaves que elas têm mais de uma movimentação. Vou dar um exemplo. Chave de lanterna. A linha Volkswagen, por exemplo, é assim. Chave de lanterna, ela tem o giro, lanterna farol baixo. Ela tem a seta esquerda e seta direita. Ela tem lampejo e farol alto fixo. Então ela tem 3 movimentações, percebe? O giro, seta lado, seta outro, fixo e lampejo, sinal do farol alto, né? Essas 3 movimentações não são conectadas uma com a outra. Quando eu giro só aqui, algumas chaves giram, outras não. Quando eu dou seta, algumas chaves movimentam, as outras não. E vice-versa. Cada movimentação da chave vai movimentar um conjunto de chapas. Aí no diagrama, o que você vai ver? Vai ver algo parecido com isso aqui, ó. Nessa exemplo de 3 movimentações. Aqui seria o giro, só essas se mexem, essas não, porque elas não estão conectadas. Seta seria essa. E o exemplo do farol alto e lampejo seria esse terceiro conjunto. Oi? Mesmo assim, com apenas um conector, mas por dentro da chave, circulando vários circuitos diferentes. Inclusive, às vezes aqui, quem alimenta é a linha 15, aqui quem alimenta é a linha 30. Existem mais de um tipo de alimentação na mesma chave, principalmente quando ela é mais complexa. Só essa informação a mais. Bom? Alguma dúvida, pessoal? A mais? Gostei muito das perguntas. Mas a gente já está num nível interessante, já vimos parte eletrônica, sensores, já vimos diagramas já, então acredito que a tendência as dúvidas diminuírem, mas se tiver pode perguntar, tá? Sim. A nomenclatura desses pinos, por que é T8C? Ah, eu expliquei no começo, mas eu repito, não tem problema. O significado da nomenclatura dos pinos, né? Michael, o que significa T8C? T é conector. 8 é quantidade de pinos. E o 8C, quantidade de pinos. Então, T8C é um conector de 8 pinos. Bom? Luiz, o que significa esse barra 8, ou barra 3, ou barra 4? Muito bom. Então, dos 8 pinos, o quarto pino é esse aqui. O terceiro pino é esse aqui. Bom? E Jefferson, o que significa, por exemplo, esse 30 aqui? Isso. Essa terceira informação é a linha que aquele cabo participa. No caso, aqui ele participa da alimentação 30, direto da bateria. Mas, por exemplo, aqui é a linha 75. Aqui é a linha 50. Aqui é a linha 50B, a linha 15. Não precisa decorar as linhas, só para saber que é um padrão de linhas. É uma linha também. Bom, P é linha 86S, 30, 50B, 50, 15, 75. Aqui, por exemplo, adicionando um pouco mais de informação, a linha 75, na Volkswagen, ela faz parte dos acessórios. Tudo que desligar na partida. Partida é uma condição de extremo consumo da bateria. Tudo que puder economizar, a gente economiza. E a gente liga nessa linha que na partida ela vai desligar. Liguei o contato, ela comunica. Na partida ela para de conversar, desliga.
Quando solta a chave, volta e volta a conversar de novo. Rádio, alguns carros desligam farol alto, ventoinha, ventilador interno, o que mais? Limpador de para-brisa, tudo que for acessório, que não é crucial, desliga naquele momento.